Olá, amigos. O presidente Lula acertou mais uma. Pois é, a guerra na Ucrânia chegou ao 21º mês. E sabe o que está acontecendo, segundo a agência Reuters? Os Estados Unidos da América estão pressionando o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a entrar num acordo de paz com o presidente russo Vladimir Putin. Amigos, o que é que o Lula dizia? Lula dizia: vamos sentar numa mesa de negociações, nessa guerra não haverá vencedores, conversando a gente se entende. E Lula chegou ao ponto de afirmar que, num acordo desses, a Ucrânia, com o discurso que vinha apregoando de que não aceitaria ceder território, não aceitaria, até a questão da Crimeia, que era uma questão de 2014, a Ucrânia não aceitava, queria a Crimeia de volta, e o Lula dizia assim: nós não vamos chegar a lugar nenhum. É óbvio que a Rússia errou, e errou muito. Eu já disse isso em várias oportunidades, é porque tem gente que comenta e mete o cacete aí, mas eu já disse em várias oportunidades que a Rússia errou ao invadir a Ucrânia, mas também houve incentivos por parte do próprio presidente Volodymyr Zelensky, que flertou com a OTAN. O que é que a Ucrânia quer saber de se envolver com a OTAN? Já que a Ucrânia sabe que a OTAN não se dá bem com a Rússia e vice-versa, né? Era a mesma coisa que o Brasil tivesse, por exemplo, uma briga aqui regional, né? Intrisca com um país aqui qualquer, suponhamos a Venezuela, e a Venezuela simplesmente decidisse entrar para a OTAN, né? E o Brasil fosse uma força militar como a Rússia é, né? O Brasil tendo a OTAN na sua fronteira, e se houvesse contencioso, é óbvio que o Brasil também ficaria, né, atento. É mais ou menos isso. Eu queria simplificar para vocês, né, compreenderem melhor a situação. Então nós chegamos ao 21º mês, e os Estados Unidos agora, que estão focados na guerra do Oriente Médio, e eu estou chocado com as imagens. Confesso a vocês que eu estou até doente com as imagens do massacre em Gaza. O Benjamin Netanyahu é um assassino de crianças. O Benjamin Netanyahu é um genocida que precisa ser preso. O ministro dele sugeriu a utilização de uma bomba atômica em Gaza. É terrível o que está acontecendo. Ah, João, mas Netanyahu afastou o ministro. Mas, pelo amor de Deus, isso é... O Netanyahu viu que pegou muito mal a declaração, aí vou afastar aqui, a gente afasta você só para tirar de tempo. É mais ou menos isso. Então os Estados Unidos, focados agora no Oriente Médio, né, com um discurso hipócrita em relação a Gaza, esqueceram da Ucrânia. E lá na Ucrânia o gasto militar é muito forte, né? A OTAN está dando armamento com força. Com força. É OTAN versus Rússia, é isso que está acontecendo, né? E o Volodymyr Zelensky sabe o seguinte: olha, no dia em que eu pedir a paz, eu vou ser deposto. Porque o Volodymyr Zelensky levou a Ucrânia à ruína. Essa que é a verdade. E o Lula foi a única voz sensata também nessa questão, né? Não veio com arroubos, não. Falou a verdade nua e crua. A matéria diz que autoridades norte-americanas, europeias, conversaram com o governo ucraniano sobre o que estaria incluído em possíveis negociações de paz com a Rússia para acabar com a guerra, segundo uma fonte senior e uma ex-autoridade dos Estados Unidos, citadas pela emissora NBC. A NBC afirmou que as conversas incluíam linhas muito gerais do que a Ucrânia precisaria abrir mão para chegar a um acordo com a Rússia. A Reuters não conseguiu verificar as conversas publicadas pela emissora norte-americana de maneira independente. Volodymyr Zelensky, como sempre, negou, mas nós sabemos que ele sabe que se a guerra acabar, os seus dias na presidência da Ucrânia estarão contados. Aguardemos, né? O que foi que prevaleceu aí, né? A visão de Lula, que foi amplamente criticada, inclusive pelo Ocidente, porque Lula não baixou a cabeça para o Ocidente. Aí alguns falam que o Lula
bajula o Putin, quem foi lamber ou quem foi adular o Putin, né? Eu ia falar aqui uma outra coisa, mas deixa quieto. Quem foi lá adular o Putin, se ajoelhar aos pés do Putin, não foi o Lula, foi o Bolsonaro. Ou vocês não se lembram disso? Né? Quem foi para lá foi o Bolsonaro. Foi ele. Né? E os bolsonaristas ficam calados. Ele foi lá, inclusive, se solidarizou com a Rússia. O Lula nunca fez isso. Sempre manteve um discurso crítico a ambas as partes. Todos estão errados. Busquemos uma solução.